Isso. Escrito por quem? Tem dúvida? Gerou dúvida, não gerou? Não gerou não? Não? Saiu assim, Salomão. Saiu assim, Salomão. Salomão, Salomão você já sabe que eu não gosto que falam mal de Davi. Mas os pregadores falam, entre um monte de coisas que falam mal de Davi, fala também que ele não deu conta de cuidar da casa dele, que ele não deu conta de criar, porque teve aquele problema lá dos irmãos, né? Um violentou a irmã, o outro foi lá, cometeu homicídio, o outro foi lá, usurpou, enfim. Mas ele conseguiu deixar sucessor, né? Salomão parece que teve aquela paz, né? Mas não conseguiu deixar sucessor à altura. Os filhos dele dividiram Israel ao meio, e vocês sabem que uma casa dividida, ela afunda, né? Então, mas vamos lá, Salomão, capítulo 1 de Eclesiastes. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Deus me deu uma palavra, uma compreensão da palavra, e eu quero, com muito zelo, temor e tremor, compartilhar essa compreensão. E eu asseguro aos ouvintes que derem crédito a esta palavra, ela tem poder para transformar a sua vida. Hein? O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. O 10. Pode tomar assento. A primeira pregação do senhor da juventude. Foi? Olha aqui, ó, um ouvinte atento. Diz que a primeira vez que eu preguei aqui para a juventude, interessante, enquanto eu estudava, eu pensava assim: Senhor, leva jovens lá hoje, adolescentes, né? Aí ele está dizendo que quando eu cheguei aqui, a primeira mensagem, Josué, falei da importância de Josué, ver o caminho de Moisés, pronto, lembrei, resgatei. Foi a primeira mensagem com a juventude aqui, esse texto. Irmãos, aqui está um texto muito desafiador, porque o mundo, guardem isso, o mundo é regido pela novidade. As coisas acontecem no universo, a mola propulsora das coisas é a novidade, é o novo. Todo dia inaugura-se alguma coisa com a proposta de que algo novo está sendo inaugurado, sim ou não? Se é inauguração, é novo, né? Então, nós vivemos isso. As modas, né? O consumo, e aqui eu não estou endemonizando o consumo, não, é o consumo de forma natural. O consumo é movido pela ideia do novo, não é assim? Um novo jeito, uma nova forma, um novo modelo. Tá. As pessoas se destacam hoje, ou pelo menos dizem que elas se destacaram, e nós acreditamos que elas se destacaram, porque desenvolveram algum talento, alguma coisa tida como nova. Aí, a Bíblia Sagrada, eu creio nela,
Aleluia. Ela traz, com base na inspiração do Espírito Santo, para o coração de um homem, para dizer o seguinte: não há, de modo que nada há novo debaixo do sol. Isso está lá. De modo que nada há novo debaixo do sol. Se isso é verdade, e eu disse que nós nos movimentamos em torno do novo, de fato, muitos vivem uma grande ilusão. Se o que faz as coisas acontecerem hoje é a possibilidade do novo, de ser novo, e ali há de forma categórica que não há nada novo debaixo do sol, e o versículo seguinte vai dizer: se alguém disser que está vindo alguma coisa nova aí, ela já aconteceu no século passado. É um texto desafiador porque ele me coloca em choque. Eu que quero ser um pregador diferente, que quero trazer algo novo, eu descubro que eu sempre fui um bobo, que eu sempre vivi em uma ilusão. A irmã que sempre buscou ser uma mulher inédita, hoje ela tem que se deparar com a situação de que ela busca, luta, guerreia em vão. Porque o que o texto está dizendo é que não há ineditismo. Biblicamente falando, não há ineditismo. Não há nada inédito. Não há nada que possa... Aí eu vou lá para a primeira mensagem aqui. A bem-aventurança, é por minha conta que eu vou dizer aqui, viu? Se você tiver outros elementos, e pode agregar, né? E se também quiser contrapor, mas pelo Espírito de Deus eu digo que a jornada de Abraão é a mesma jornada minha. De vez em quando tem alguém dizendo: para a geração tal foi mais difícil, para a geração tal foi mais fácil. Travamos esse debate lá em casa nesta semana. E o que hoje se fala de celular para essa geração aí, hoje quando o menino é desobediente, diz que o problema dele é celular, sim ou não? Quando o menino não quer estudar, dizem que o problema dele é o quê? Quando o menino está imperativo, dizem que o problema dele é o quê? Ei, irmão, no meu tempo dizia que era televisão, mesma coisinha, televisão. A Assembleia de Deus chegou a proibir, né? Proibido, sim ou não? Proibido. Vocês observam que nós ficamos dizendo: agora tem esse problema. Na minha época foi mais fácil. Não foi não, irmão. Toda a vida, conversa com as pessoas que são honestas, de gerações anteriores, toda a vida teve dificuldade. Criação de filhos sempre foi um desafio. Não tem nada de novo. A diferença é que existia
Estou falando aqui de filhos, né? A diferença é que existia pais determinados a forjar homens fortes e mulheres fortes. Mas naquela época também já existiam pais que facilitavam para os filhos se tornarem pessoas desocupadas por aí, para não dizer outro nome. Mas eu dizia, retomo aqui o raciocínio para dizer, o que veio da parte de Deus para o meu coração é a bem-aventurança de um homem que está cingida, vinculada eu vou chamar de 2 fatores, amém? 2 fatores? Amém. Quantos fatores? 2. Primeiro, vigor, diga comigo. Vigor. Força, pode dizer força. Vigor. Segundo, vivência. Segundo, vigor e vivência. Diferentemente, guardem isso, já estou aplicando a palavra. Diferentemente de querer ser diferente. Ao invés de buscar ser o criador, o inventor, como que haveria espaço para o inventor, um criador, se tem uma palavra sentenciando assim: não há nada novo, não há possibilidade de se criar nada. Olha o tanto que nós precisamos de buscar sabedoria, gente. Seja qual for minha área de atuação, se não tem possibilidade, se não tem nada para ser criado, por que eu vou ficar queimando pestana para ser um inventor? Está cheio de gente parada no tempo, desenvolvendo projetos para criar algo extraordinário e se destacar como criador, como inventor. Pastor, mas desenvolveram agora um caderno fenomenal. Mas as folhas, foi criado agora também? A estrutura de capa nasceu hoje? Aqueles que se entendem como inventor, e aplica isso em todas as áreas da vida, são pessoas que pegaram um bocado de coisas inventadas, criadas, postas, e dispuseram elas de forma diferente. E nem é nova, porque quando se estuda profundamente, descobre que lá no Egito, há 3.000 anos atrás, alguém já tinha disposto aqueles mesmos materiais da forma que hoje se vende como novo. Mas o orgulho e a prepotência, aliadas à soberba, faz brotar em nós que nós sim vamos destacar nesta jornada como aquele que criou algo, como aquele que cantou diferente, como aquele que pregou diferente, como aquele que fez a obra de Deus diferente, como aquele que ajudou diferente, como aquele que contribuiu de forma diferente. Se pegássemos essa energia dispensada na busca de ser o diferente e concentrássemos ela para replicar o que os nossos pais fizeram, nós seríamos muito mais efetivos. Eu quero a sua atenção, por favor. Eu preciso muito. Vou repetir. Se nos livrássemos dentro de um propósito determinado em Deus, para deixar a prepotência, a soberba, o orgulho de lado para sempre, e de forma humilde, simples, pegar toda a nossa energia, que é dispensada no propósito de sermos aquele que chama a atenção, que se destaca, e aplicássemos a nossa energia a fazer o que os nossos pais fizeram, nós seremos bem-sucedidos em tudo.
Quando o texto diz não remova os marcos antigos, vai muito além da questão costumeira. Eu disse de virtude e vivência. Todas as pessoas maduras aqui vão compreender a mensagem. E nós vamos observar aqui que o jovem, ele é agraciado de uma forma diferente, porque Deus quer que ele participe do processo. O vigor, olha o zelo de Deus, o vigor está no jovem. Eu disse que existem duas virtudes, dois fatores, que levam o homem para a bem-aventurança: o vigor e a vivência. Agora, a sabedoria de Deus. Deus o tempo todo trabalhando com unidade, e o tempo todo afugentando a prepotência, o individualismo. Aí ele não pega as duas virtudes e deposita sobre o homem. Para o jovem ele dá vigor, mas não dá vivência. O homem maduro, ele tira o vigor e dá a vivência. Mas tu não está entendendo. Está assim, você está entendendo. É o mesmo Espírito que está na minha vida, que está na sua. Aí, se existisse o ineditismo novo, não haveria sucesso, porque as duas virtudes, os dois fatores, nunca se encontrariam. Ah, pastor, porque se precisa dos dois elementos para o sucesso, para a bem-aventurança, e os homens vivem em profunda mutação, de modo que as coisas também mudam em torno do homem, e todo dia algo novo. Virtude, né? As virtudes, que é vigor e vivência, nunca se encontrariam. Diferentemente, porém, o Senhor manteve as coisas sem possibilidade de alteração. Uma só jornada, é o mesmo caminho. O caminho que o Senhor caminha é o caminho que seus antepassados caminharam. Os caminhos que foram colocados, a estrada é a mesma. E nesse contexto, o homem maduro se contenta com a vivência, mas o homem jovem pode juntar o seu vigor com a vivência do homem maduro e ser extraordinariamente abençoado. É por isso que o adversário gosta do departamento, o ambiente departamentalizado. Difícil falar isso não. Para que jovens fiquem iludidos no seu vigor, na sua força, e desprezem a vivência dos maduros. O maior propósito do adversário é que eles não se encontrem, porque se eles se encontrarem, a bem-aventurança chega. Se eles se unirem, para o jovem com aquele vigor todinho, aquela força, e o homem vivido dizer assim, ó, dá 2 passos para a direita, depois
inclina tantos graus para tal, né, para tal direção, e aí você alcança o objetivo. Deus tem sido ingrato com os maduros? Não, é porque o maduro já teve a oportunidade dele de juntar vigor com a vivência dos seus pais. Como Deus é voltado, a Bíblia fala: vocês já venceram o maligno, vocês são fortes, jovens, vocês têm a força. Pastor, ainda está nebuloso. Para mim também está, tenha paciência. Como não há nada novo, se eu cavar, pesquisar na história, na vida, na investigação mesmo, daqueles que têm mais idade do que eu vou aprender o caminho a seguir. Eu vou aprender a fazer a leitura das placas. O que quer dizer uma curva acentuada? O que quer dizer pare? O que quer dizer dê preferência? O que quer dizer fim da estrada, cessou, acabou. O jovem consegue ir até rapidamente pelo caminho, mas tem dificuldade de fazer a interpretação das placas. Aí Deus fez tudo de forma linear, para que quem nunca passou por ali não precisar ter que passar para conhecer, mas poder conversar com alguém, indagar alguém, estudar alguém que vai dizer: não, já passei lá várias vezes. Lá é melhor passar entre as 10 e as 11, porque quem passa lá depois das 11 tem um vento. Então Deus fez tudo retilíneo, para que o jovem pudesse conversar com o idoso. Eu coloquei aqui um desafio para eles, para a juventude dessa igreja. Talvez eles nunca entenderam qual foi a proposta. Eu disse: visite os anciões da igreja. Falei para eles desde quando eu cheguei aqui: já foram na casa do senhor? Já, né? Porque tem a vivência. Uma Maria Lita, eu sei que foram lá. Vai para cansar eles. Eu dizia para eles: vão para cansar eles. Pergunta tudo, pergunta. Deus não permitiu o ineditismo para que desenvolvesse a sabedoria no homem, como de fato Deus sempre quis que fosse desenvolvido. Deus nunca quis que ninguém quebrasse a cara para aprender. Até dizem por aí, né? O sábio é aquele que aprende com as pancadas, com o machucar do outro. Não. O sábio é aquele que aprende com o acerto do mais velho. O sábio é aquele que não tem vergonha de imitar o velho, por ter consciência de que o velho acertou por aquele caminho. Porque se não há nada novo, o que eu estou vivendo hoje, aquele que tem 10 anos a mais do que eu, já viveu isso, sem dúvida, e ele tem memória. E essa memória é a vivência, é o que de uma forma mais comum é chamado de experiência. Então, diferentemente daquele que está bem maduro, que Deus não vai dar a ele vigor. E o pastor Marildo me explicou sobre isso. O pastor Marildo disse: meu filho, pensa o perigo que seria um homem vivido agora com vigor. Não vai sobrar para mais ninguém.
Deus sabe dessas coisas. Se der o vigor para um homem vivido, não sobra nada para os outros. Ele conquista tudo. Aí Deus não dá, porque Deus é sábio. Mas o jovem que tem o vigor, ele pode adquirir a vivência. Ele pode receber a vivência e Deus permite. Paulo é o que é, sim ou não? Famoso, conhecido. Mas a Bíblia diz que ele sentava aos pés de um homem vivido, sim ou não? Como é que é o nome do homem? Treinado, doutrinado, criado, assistido aos pés de Gamaliel. Quem é o Gamaliel da sua vida? Quando eu tinha 16 anos, 16 anos eu fui para a igreja. Com 20 anos, eu constituí minha família. E eu vi muitos desafios. Muitas palavras assim, que colocavam em dúvida a minha decisão. Eu não podia rebater, porque vinha de pessoas bem mais vividas do que eu, né? Mas incautas. Porque a maturidade, ela não se relaciona só com o tamanho da idade. Mas como eu sempre gostei de estar com os mais velhos, lá com 20 anos, eu já consegui visualizar como que seria uma caminhada para constituir uma família honrada. Inclusive, também por ver na jornada de alguns, e dali dizer, isso aqui eu vou guardar, para eu não fazer. Isso aqui eu vou registrar também, para eu não fazer, porque deu errado. E não adianta, irmãos, essa ideia de falar assim, ó, comigo não acontece, comigo vai ser diferente. Não vai. Com você vai ser como foi com o outro que fez o que você está fazendo. Essa ideia de que comigo não acontece, se você estiver no mesmo processo de alguém que aconteceu um resultado que você não gostaria, vai acontecer com você também. O caminho do empobrecimento só existe um. Não tem dois caminhos para jogar fora patrimônio, só existe um. E isso se repete dia após dia na vida de todo mundo que está ali num ciclo e ninguém para perceber, ei, esse modelo empobrece. Não, mas eu sou forte, eu recupero, eu dou a volta por cima. Você viu a confiança no vigor? Eu dou a volta por cima. Olha a confiança no vigor. Não preciso dar a volta por cima. Continue com os pés no chão. Só vejo o caminho daqueles que fez, como diz o nosso pastor presidente, que fez render a semente que Deus confiou. Porque também o caminho que faz render é só um caminho. São tantos livros dizendo faz isso, faz aquilo. É só um caminho, irmão. Nós já estamos agendando uma data aqui para falar só sobre isso. Como jogar fora e como fazer render. Porque joga fora só existe um caminho, só é um. Todo mundo que você sentar para ouvir, que jogou fora coisas que Deus confiou, ele seguiu o mesmo caminho que todos os outros seguiram, que também jogaram fora. E aqueles que fizeram render, não tem novidade. Está escrito aqui, não tem novidade. É só um jeito. Mas aí nós apostamos no vigor. Eu dou a volta por cima, eu recupero. No ano que vem eu faço, vai dar certo, vai dar certo. Lembro-me do pastor Erisvã ensinando. Muitos confundem teimosia com perseverança. Tem muita gente repetindo, teimando no mesmo caminho de fracasso, dizendo que está perseverando. E aí é o perigo, porque como a vivência ela é atraída, inclusive involuntariamente,
é importante saber quem é que a gente escolhe para andar por perto. Porque a vivência, se você escolher, vai dar bom. Mas se você não escolher, você vai abraçar a vivência de alguém. Há estudos que dizem que eu sou o que são as 5 pessoas que ficam mais perto de mim. Estou sendo claro aqui? Fica de pé um pouquinho aí. Tem gente dormindo, não é possível. Faz algum movimento assim, ó. Se você tiver atrevimento mesmo, diz: Satanás, sai da minha vida, eu quero ouvir a palavra. Vamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz alguma coisa com a perna. Tem que lutar, irmão. É guerra. É guerra, nós estamos aqui em guerra. O que Deus está falando aqui, irmão, pode mudar a sua história, pode mudar a história dos seus filhos, pode mudar a história dos seus netos, pode mudar uma história, uma jornada, gerações. Amém? Amém. Podem tomar assento. Então, não há nada novo. Agora, o que me compete? O que eu tenho hoje? Eu tenho vigor. Eu tenho que ter humildade de buscar a vivência, a experiência dos outros. Eu tenho que beber da fonte da experiência. E eu tenho que ir atrás dessas fontes. E não ter vergonha de imitar. Se não há nada novo, o que é que todas as pessoas fazem na terra? Se não há nada novo, o que é que as pessoas fazem na terra, dia após dia? Imitar, gente. Reproduzir. Tem que ser humilde para dizer: irmão, o que eu estou fazendo aqui é porque eu vi alguém bem sucedido fazendo. Eu estou orando desse jeito porque eu vi alguém orando assim, deu certo. Um rapaz congregou comigo, e um dia eu vi ele orando. Eu fui chamado para ir num lugar. Pastor Giselso, eu estava lá no TRE, à tarde, trabalhando. Pastor Giselso, corre aqui em casa. Meu filho estava... Eu falo sempre assim: filho, filha, eu tento não deixar muita... Meu filho está aqui terrivelmente endemoniado. Só que a notícia chegou para uma ovelha que ficou colada de mim. Sabe esses meninos que cola? Tem um aqui que falou: pastor, onde o senhor for agora eu quero... Menino, eu estou falando de menino. Pastor, eu quero me chamou no gabinete para falar. Quero menino aqui, pequeno. Pastor, eu quero fazer um combinado contigo. Eu falei: que foi, meu filho? Onde tu for agora tu me leva? Eu peguei na mão dele e disse: está combinado. Vou conversar com os pais dele. Quando eu for pregar agora, orar onde eu for, no hospital onde for, vou levar ele comigo. Menino. Chegou a notícia para esse menino que ficava na minha cola. Não sei como que chegou. A verdade é que eu saí lá do serviço correndo assim e tal. Falei: vou lá, né? Pedi licença para o meu chefe lá e falei: tem que resolver uma situação ali de 10 minutinhos, eu já volto. Pode ir lá, Jesus. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém endemoniado. Estava esse menino lá. Ele estava rodeando lá o moço que tinha ficado endemoniado e dizendo: aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Aqui não. Comigo não. Comigo você não pode. Eu assustei. Aí os pais daquele menino, crentes velhos, falou: pastor Jesus, o senhor... parece que o senhor incorporou nele aqui. Parece que o senhor incorporou nele aqui, até arrumando a sandália havaiana no chão, como que se tivesse com um sapato, ele estava arrumando aqui também. Mas a verdade, pastor José, é que quando ele deu uns gritos bem aqui, limpou aqui o ambiente. O irmão Napoleão ficou internado no UTI, aconteceu um negócio trágico com ele, do nada ele ficou internado.
Aí uma criança ajoelhou, dizendo assim: meu Deus, uma criança, mas a criança é pequenininha. Meu Deus, Napoleão é meu amigo. Na autoridade, no poder do seu sangue, Jesus. Lembra direitinho o que ele escutava nós orando, né? Seu sangue, né, irmã Jane? Seu sangue, menininho. Na autoridade do teu sangue, Jesus, vermelho, vivo e quente. Tira meu amigo daquela UTI. Você sabe o que Deus fez? Deus escutou ele. Eu estou falando de menino. Ei, sabe por que, como é que eu aprendi a orar contra a doença? Olhando. Foi duro, né, meu filho? Aleluia. Mas você tinha um amigo pequeno que gostava. Tem que ter, irmão. Ezequiel, né? Ezequiel chega na situação mais trágica, na visão que ele tem, e ele dá um comando. A vivência tem que ser trazida. Eu tinha fé, o vigor, mas não tinha vivência. Sabe onde é que eu fui aprender vivência contra a doença? Ezequiel chega e fala um negócio que poucos prestam atenção. Ele chegou e disse assim, ó: ossos secos, ouça a voz de Deus. Sim ou não? Aí o Espírito Santo falou comigo: tá aí, moço, a senha tá aí, ó. Abre os ouvidos dos ossos secos para ouvir a voz de Deus. Está diante da doença? Se teve que abrir os ouvidos dos ossos secos, chega para a doença e diz: doença, escuta a voz de Deus a partir de agora. Quando você fala isso, Deus começa a falar através da sua boca. Porque Ele falou na vida de Ezequiel. Os ossos secos escutaram. Por que o tumor não pode escutar se eu falar que ele tem que ouvir a voz de Deus? A vivência. Mas eu lembro-me de orar, de ficar e tal. Tinha o vigor, orava alto, mas não tinha a vivência, a experiência. Não acontece. Depois você vai ver que tem uma pessoa doente, surda e muda. Era o espírito que causava, né? Impedia de ouvir, mas impedia de ouvir. Como é que ora por alguém? Como é que chega uma oração na alma de alguém que tem um demônio específico para não deixar ele que a oração entre? Só existe um caminho, irmãos. Não tem nada novo. Lute arduamente com esse ímpeto de querer ser diferente. Na sua atuação como profissional. Não queira para si glória, não queira impressionar. Só existe um caminho. E se eu não tiver referência nenhuma no momento, de pertinho aqui entre os que estão de forma corpórea aqui do meu lado, eu tenho que buscar Espírito Santo. O Senhor que conhece, que tem todas as experiências possíveis, compartilha comigo aqui, o que para eu associar o meu vigor, e eu sair dessa encruzilhada, e eu sair desse problema, e eu saí dessa situação. Porque, Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor já driblou essa situação aqui milhares de vezes.
Lute. Eu falei aqui, vou repetir: filho, escuta seu pai, escuta seu pastor, pergunte, não queira surpreender ninguém, pergunte às pessoas que já viveram mais tempo, porque o que para você parece ser novo, porque aqueles que são petulantes, para ele é novo, a vivência dele não alcançou aquilo. Mas Deus me fez dependente. Não é bom que o homem esteja só. Eu preciso de alguém que já palmilhou mais do que eu, para dizer: Gisele, se isso aqui atravessa desse jeito, o horário é esse, tem que estar com tanto de peso na mochila, se tiver com excesso não passa, se faltar água não vai longe, se faltar, enfim, é assim que vive, é assim que prospera, é assim, irmãos, que todos chegam. Vai fazer a obra de Deus? Não crie, não invente, não dê margem, não deixe a sua mente de criador, de inventor fluir, bloqueia ela. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Isso mesmo, deixa a vivência que Deus já concedeu aos outros influenciar a sua vida. Pare de escutar obreiros da sua idade. Pare de ficar estudando e aprendendo e imitando com aqueles que é da sua mesma idade sua. O que vai acrescentar na minha e na sua vida? Ele está no mesmo ponto que eu estou. Aí eu estou aqui, pasmo diante de uma situação. Aí a vivência chega e diz: não, isso aqui é tranquilo. Esse monte é só para fortalecer a sua estrutura, porque tem que ter perna forte para a coroa que está logo ali, é de metal precioso. Se não fortalecer as pernas nesse monte, você não vai conseguir ter sustentação na coluna, na estrutura, porque a coroa é de metal, ela é construída por metais preciosos, é pesada. Mas se eu escutar um novo, o que ele vai dizer para mim? Ei, tem um monte aqui. Sabe o que o novo vai dizer? Moço, nós temos força, vamos dar só uma carreirinha aqui e vamos desviar esse monte. É ou não é? É ou não é, irmão? Por isso que tem muita gente que deixaram os caminhos e pegaram atalhos na jornada. Porque é natural, irmão Gabriel. Um jovem cheio de vigor, você fala para ele: olha, tem esse monte aqui. O que é que ele te fala? Não, moço, olha aí, vamos contornar isso. Aí contorna. E sabe o que o jovem faz quando ele faz os contornos da vida? Ele se sente esperto. Ele vê lá o vivido subindo, ele fica com pena, sabia? Olha lá, é um bobo. Nós já demos a volta, já estamos na frente. Só que quando chega mais adiante, chega o dia dos dois receberem coroa. Aí o jovem recebe a coroa e a bênção na vida dele vira uma maldição, porque a coluna dele não aguenta a coroa, é metal precioso. Aquele que foi o bobão, o analfabeto do processo, que subiu o monte, aprende a lidar com a coroa, né? Tem a postura do príncipe, né? Durante a guerra, manuseando espadas, a coroa não cai. Oh meu Deus, abre nossa mente. A vivência e o vigor, a força, nunca estarão na mesma pessoa. E o maduro, como é que ele vive? Ele não precisa de muito vigor, porque se ele seguir o caminho, ele aproveitou a força que tinha e colocou aquilo que é a necessidade dele ao alcance dos seus braços. Então agora
ele não precisa mais de muita força. Porque enquanto muitos, no vigor, carregam as garrafinhas que estão na moda agora de água, o que tem a vivência, monta a sua tenda na beirinha do manancial. Ah, mas ele não dá conta de carregar a garrafinha de água. Ele já montou, instalou, estabeleceu a tenda dele do ladinho da fonte. Para que força, irmão? Para que força? Agora o jovem precisa da força, porque ele ainda está a estabelecer tenda. Mas para estabelecer na beira do manancial, ele precisa daquele que diz: olha, eu estou vendo um pé de buriti. Aí o jovem: o que tem a ver pé de buriti? Aí o idoso fala: vai lá, moço. Qual é? Você não está entendendo? Eu estou dizendo que eu preciso de água. Você vem me mostrar uma palmeira. Vai lá, meu filho. Vai lá. Monta sua tenda lá. Ah, e tal, não sabe de nada. Poderia ter lido Sócrates. Se você tivesse lido tal, você não falaria isso comigo. Mas vou montar. Aí na hora que ele começa a cavar, irmão Márcio, para colocar a primeira estaca da tenda, aí ele lembra daquele que viveu e diz: oh, rapaz, na verdade ele estava mandando eu colocar minha tenda na nascente. Ô Espírito Santo, nos ajuda a compreender essas coisas tão simples. Não fica lendo livro de meninos, escrito por meninos. Não fica ouvindo palestra de meninos. Porque ele tem um estilo jovial e você se identifica com ele. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Toma café com os velhos. Faz amizade com os velhos. E velho aqui não tem nada de pejorativo, nada de preconceituoso, não. Porque o que nós temos que entender as coisas. Ensina-nos a contar nossos dias, não é? Eu estou dizendo aqui do vivido, daquele que viveu. Aprendi a pescar com meu tio, bem mais velho. Eu dizia: me leva, eu não vou porque tem que atravessar o rio, tu sabe nadar? Não, mas eu vou assim mesmo e tal. Quando ele ia saindo, eu estava lá por perto com a minha sacolinha. Aí ele olhava assim: você é teimoso, hein, rapaz? Bora. Eu: yes. Chegava lá, meu tio Justino tinha que atravessar o rio. Aí ele pegava as coisas, coisa incrível, né? Colocava numa mão, me colocava no pescoço dele e nadava só com a mão. Coisa estranha, né? Nadava só com a mão. A minha roupa dele não molhava. Eu na cacunda dele. Aí você fica aprendendo em negócio de YouTube. Aí no final eles empurram coisa cara para vender para vocês. Meu tio não me cobrava nada. Meu tio não me cobrava nada. Quando eu errava ferrado, ele dizia: foi muita força. Jovem, né? Quando pegava o maiorzinho e arrebentava a linha, ele dizia: muita força. O jovem arrebenta a linha, irmão. Na hora do sucesso dele, quer trazer o peixe, ele arrebenta a linha, porque ele vai só com a força. A minha linha era mais grossa do que a dele, Tiago. Arrebentava. Ele pegava o peixe maior com a linha mais fina. Saía numa nota de viola. A linha... Aí o peixe lutava. E ele curtia aquele momento. E eu ficava pensando. E aí eu comecei a comprar linhas mais finas. E fazendo o mesmo movimento do meu tio Justino. Daqui a pouco ele olhava para mim dizendo: ó, você aprendeu, né? E nós somos de uma época que não ensinava muito falando, né? Tinha que observar. Tinha que observar. Descansa hoje de querer descobrir as novidades da vida. Olha a história do seu pai, a história da sua mãe, a história do seu avô, a história do seu patrão.
Não adianta dizer, eu não tenho pai, não tenho. Deus sempre coloca referências perto de nós. Não vamos culpar, nem adianta. Tem sempre referências próximas de nós. É um tio, é um patrão, tem sempre alguém. Deus nunca vai deixar faltar a vivência perto de você. E pare de querer viver o ineditismo ou decifrar o ineditismo. Entenda o que Deus está falando nesta noite. Não remova os marcos antigos. Segue o trieiro mais balizado da vida, mais simplório da vida. Porque se você ainda é novo, aprender a equalizar vigor, que é seu, com a vivência daqueles que Deus lhe faz aproximar, você será bem sucedido na vida. Aleluia. Oi. Só um minutinho para os que estão assistindo. Isso. Aqueles que estão assistindo. Aleluia. O irmão já estava ali, irmão Taels. Obrigado. Paz do Senhor. Pastor, 1 Reis 12, 13, ainda no parentesco aí do nosso escritor. Coloca lá, Eclesiastes. Só um minutinho, coloca lá. Primeiro livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 12, versículo 13. Primeiro, porque é livro, tá, irmãos? As cartas, primeira, né? Livro primeiro. 13. Capítulo 12, versículo 13. Nós estamos terminando, viu? Vamos ler o texto. Isso. E o rei respondeu ao povo duramente: por que deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado? Os filhos de Salomão, é? E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vou vos castigarei com escorpiões. É um rei que se aconselhou com o jovem. Existe um rei sem povo? Existe um rei sem povo? E se o rei afligir o povo com escorpião, ele simplesmente perde o reinado, irmão. Quem sustenta o rei? Um povo. Como é que um povo sustenta o rei? Está lá no livro, né? O príncipe vai explicar isso, de Maquiavel, de Nicolau Maquiavel. Um rei é sustentado pelo amor do povo. Se ele açoitar o povo com escorpião, ele destrói o seu sustento. Mas isso é o conselho de jovem. Mas o que me chama a atenção aí é eu compreender que eu não tenho a vivência, que eu acho que é o mais importante. Eu admiti, eu assumi. E aí, meus irmãos, a gente não pode ficar. Eu orei ontem por alguns poucos irmãos e irmãs aqui. Para viver isso, nós temos que dispensar mesmo as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos conhecimentos, e abrir um espaço grandioso na nossa alma para Deus a fazer chegar a verdadeira vivência em nós. Eu procuro ensinar do jeito que eu vi o irmão Manuel Félix ensinando. Eu procuro orar do jeitinho que eu vi o irmão João Marçal orando, porque ele ensinou, deu certo. João Marçal orou, deu certo. Os dois pastores. Me perdoe, Senhor, aqui, por fazer essa referência sem antes dizer, né? Dois pastores vivos, ungidos, cheios da presença de Deus. Enquanto os irmãos ficavam na porta da igreja batendo papo, eu com 28 anos, eu estava
com o irmão Manuel Félix, à época presbítero, e com o pastor João Marçal. E terminava, ficava na porta do irmão Manuel Félix, e depois levava o pastor João Marçal ainda lá em casa para jantar conosco. E depois eu ia, para não perder nem um minuto, ia devagarzinho, depois da janta eu levava ele na casa dele, dirigindo devagarzinho, eu pegava caminhos diferentes. Foi com ele que eu vi dizer assim: ei, irmãos, afaste dessa pessoa endemoniada. E ele olhava para mim e dizia assim: eu falei para Deus o seguinte: se eu precisar tocar no endemoniado para ele ser liberto, eu prefiro que ele me mate. Aí todo mundo afastava do endemoniado assim. Aí, isso dentro da igreja, aqui, mulher de cabelo, vestido rasgado, cabelo arrancado, lutando com pessoa endemoniada, bagaço, cadeira quebrada. Aí ele ficava assim. Depois de muita quebrada, ele dizia assim: irmãzinhas, afasta dele aí. Aí ele dizia: no dia que eu for um crente, que eu tiver que lutar com o endemoniado, eu quero que Jesus me recolha. Aí ele dizia: espírito mau, deixa essa pessoa e não volta aí nunca mais. E as pessoas diziam: o que está acontecendo comigo aqui, gente? O que está acontecendo? Tem que andar com uma pessoa dessa, sim ou não? Você vai estudar isso aonde? Qual é o coach que vai te ensinar isso? Ele só quer... Aliás, ele precisa do seu dinheiro, né? Todo mundo precisa, né, irmão? Sabe quanto que o pastor João Marçal me cobrou? Ouvi o irmão Manuel Félix falando assim: minha esposa queria um papagaio. Nós morávamos na fazenda em Niquelândia. E lá era o caminho dos papagaios passar todo dia. E ela falava que queria o papagaio. E um dia ela falou em voz alta: ah, como eu gostaria de ter um papagaio. Pode ir lá perguntar isso para ele, lá na 41. Quando ela disse assim, iam passando 2 papagaios. Aí um fez pousou nela. Hoje eu contei lá em casa de algumas coisas muito simples. A Ana Luísa até ouviu algumas coisas muito simples. Detalhes, coisas assim que não se acredita. Mas como eu vi esse tipo de testemunho, eu passei a colocar isso na minha vida. E poder contemplar um Deus interagindo em todos os aspectos. De onde é que você viu isso, pastor? Com as pessoas velhas. Pessoas que já viveram o que eu não vivi, que andou por onde eu não andei. Mas hoje o jovem, ele quer ensinar o idoso. Hoje o filho quer ensinar o pai. O obreiro novo quer dar dica para o obreiro que já viveu. Vamos aprender, irmãos. Não tem uma situação que te faz paralisar hoje. Não existe uma. Guarda isso para sempre. Que não tem uma pessoa por perto que tem a chave daquele negócio. Irmã Silvia, guarda isso aí. Guarda isso. Não existe um desafio, por mais sobrenatural que ele pareça ser, não existe uma porta fechada, não existe um óbice, um obstáculo, um impeditivo, uma cercania maldita, que não tem uma pessoa por perto que saiba destravar ela. Mas aí eu tenho que estar disposto a sair procurando ali por perto. Ei, tem uma porta ali, a configuração dela é essa. Já alguém vai falar assim: ah, a porta tal, que tem uma parte verde, outra não sei o que e tal. Sim, você foi lá ver? Não, mas eu já me tive um encontro com ela. Eu tenho uma cópia, eu guardei uma cópia da chave. Você vai pegar essa cópia. Mas qual é o problema meu e seu? Todos nós vivendo situação, dizendo: eu estou vivendo uma situação difícil. Eu estou vivendo algo novo aí que eu não sei como resolver, como sair disso.
tem portas, mas a porta tem chaves, só que a chave está com quem já viveu. A chave está exatamente com aquele que eu e você desprezamos. Paulo fala assim: Timóteo, é para exortar todo mundo, cuidar de todo mundo, mas com aqueles que tiver vivência, você vai com jeito. Você vai com jeito. E se não aparecer ninguém em forma corpórea, não hesite em dizer: Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem vivência. Fica de pé. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem vivência. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem vivência. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem vivência. E eu estou diante dessa situação. Os bons vendedores não são os que vendem muito no mês. Os bons vendedores são aqueles que todos os meses da sua existência profissional vendem o suficiente para permanecer na empresa e também manter a sua sustentação. Para a política de hoje, eles são conhecidos como os mais desatualizados. Mas quando você conversa com eles, eles aplicam as técnicas infalíveis. E eles não se prendem a vender muito. Eles se prendem a vender muitas vezes para as mesmas pessoas. Nós vivemos uma geração, os autônomos dificilmente fazem 2 negócios com a mesma pessoa. Nós vivemos uma geração que os vendedores dificilmente vendem aquele mesmo produto para a mesma pessoa mais de uma vez. Nós vivemos uma época que aqueles que prestam algum tipo de assistência, dificilmente o paciente ou o cliente é atendido 2 vezes por ele. São pessoas na busca incessante. Todo dia ele tem que buscar algo diferente para atrair um novo. Sabe o que Deus quer para os profissionais? Uma fidelização. Em 1995 eu abri a primeira empresa enquanto contador em Palmas. Biovida, ela me autoriza a falar isso. Ontem no final do meu dia eu estava atendendo a minha cliente e o meu cliente. Quem são eles? Os donos da Biovida. 1995. São poucos, mas vieram para ficar na minha vida. E os outros? Não, é para os novos profissionais, vão captar esses outros. Eu não preciso entrar nessa seara, porque o que Deus quer é fidelização. Hoje eu tenho clientes que são filhos desse povo. Quando eu os conheci, eles eram solteiros. Aí hoje eu cuido do patrimônio dos filhos dos meus clientes de 1995.
Porque nós somos criados dentro dessa sistemática. Os mais velhos não tinham grandes relacionamentos, mas os poucos que tinham eram sólidos. Os poucos relacionamentos que tinham em qualquer área eram sólidos, eram firmes. Hoje eu estou pastoreando muitos filhos das ovelhas que Deus me dera assim que eu comecei a pastorear. E se vida eu tiver, no lugar de eu ficar louco na expectativa do novo, sabe o que eu espero em Deus? Que os filhos dos filhos dessas pessoas eu possa apresentar, eu possa batizar, eu possa casá-los. Porque o que Deus espera de nós é isso, irmão. Esse mesmo caminho, essa mesma toada, essa mesma batida. E sair desse universo de novidade. A roupa do homem sério é a mesma roupa do homem sério de 4, 5 séculos atrás. A roupa do homem profano é a mesma roupa. A roupa do homem profano usada hoje é a mesma roupa do homem profano usada há 4 séculos, 5 séculos, 6 séculos atrás. Não tem nada novo. Honestidade hoje é a mesma honestidade de 3.000 anos atrás. Desonestidade hoje é a mesma desonestidade de 3.000 anos atrás. Não tem nada novo. Não tem nada novo. Mas eu e você temos referências que, se nós atrairmos como sendo vivência para nossas vidas, com muito ou pouco vigor que nós temos, nós experimentaremos a bem-aventurança. Não a bem-aventurança para impactar pessoas, para atrair seguidores, mas a bem-aventurança para ter paz de espírito, dormir e acordar em paz, ter a convicção de que Deus está agindo na sua vida, de que há uma parceria. Ah, como eu desejo que todos experimentem a bem-aventurança. Não, pastor, eu posso falhar agora, amanhã eu dou um jeito. Não, isso é tolice. Junte o seu vigor com a experiência dos seus irmãos e seja bem-aventurado. Isso vai fazer brotar, nascer unidade. O que eu posso fazer na prática? Procure amanhã, já falei isso aqui, procure amanhã alguém para você seguir. Mas você não vai achar esse alguém nas redes sociais, provavelmente não. Porque quem tem vivência não despreza horas e horas passando um dedinho, vendo um monte de coisas inúteis. Minha filha dizendo que recentemente alguém operou da coluna, muito jovem, só de ficar assim, dia e noite passando o dedinho na tela. Os que têm vivência, provavelmente você não vai encontrar ele nessas condições. Está difícil ensinar hoje um jovem, porque ele não concentra, né? Ele não consegue. Eu deixei de conversar com 2 pessoas já, muito perto de mim. Deixei mesmo, porque meu tempo também é valioso. Porque todas as vezes que eu tento dizer alguma coisa importante para ele e para ela, é um casal, eles estão. E no meio da conversa, um vira para o outro e diz assim, aqui, aqui. Interrompe a mensagem para mostrar aí você olha uma coisa inútil. Porque na rede social tem 2 tipos de gente: os que ganham com rede social e os que consomem e financiam esses que ganham. Nas redes sociais tem 2 categorias, vou terminar assim: os inteligentes, que é uma minoria,
e os tolos, que é uma maioria que financia os inteligentes, consumindo um monte de coisa inútil o dia todinho, enriquecendo uma minoria de pessoas inteligentes que descobriu que não precisa de coisa de qualidade para vender para os tolos. Não é dessa vivência que eu estou falando. Eu não quero ficar no rol desses tolos. Eu não quero ser o financiador dessa minoria. E são milhões, né? Os que produzem essas inutilidades e futilidades ganham milhões, né? Dólares, né? E o povo que é a luz do mundo paga por isso. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, existe só uma marcha, existe só um rito, porque não há novidade. O que deu certo ontem dá certo hoje, dará certo amanhã com certeza. O que deu errado ontem, se repetido hoje, dará errado hoje, se repetido amanhã, dará errado amanhã. O Senhor disse que os filhos das trevas são mais diligentes. Mas o Senhor não está dizendo com isso que os filhos da luz devem permanecer nessa condição. E nesta noite nós oramos, ó Pai, para que possa despertar em nós, com a ajuda do Senhor, uma jornada, meu Deus, sem sermos influenciados com a ilusão do ineditismo. E que nós possamos, ó Deus, de forma muito aberta, cristalina, cara limpa, já que fazemos em todo o tempo é repetir, que tenhamos, ó Deus, a sabedoria para repetir, ó Deus, para imitar aquilo que trouxe bons resultados. Meu Deus, se o que nós fazemos é repetir, que nós possamos, ó Deus, ser agora exortados, ó Deus, admoestados a repetir aquilo que trouxe bons frutos, a praticar em repetição aquilo que alguém fez, meu Deus, e trouxe acumulou bons resultados. E que a máscara, e que a capa do diferente, do inusitado, do extraordinário, do surpreendente, que essa capa ilusória seja tirada, não só rasgada, mas queimada para sempre. E que a vivência possa chegar sim na vida do que tem vigor. E que aquele que tem sua vivência, que possa se alegrar, ó Deus, dia após dia, por ter podido, na jornada, poder estabelecer a sua tenda do lado do manancial. E assim, ó Deus, ao final, todos nós, ó Pai, possamos usufruir, experimentar e ter prazer naquilo que o Senhor dispensou para os homens, chamado bem-aventurança, ou seja, ser muito felizes. Porque sim, os céus é o lugar da eternidade, mas nunca foi propósito do Senhor que o homem passasse na terra só para sofrer, só para, meu Deus, passar por processos causticantes. Não, existe sim uma bem-aventurança conquistada para os teus filhos e filhas na terra. Não que isso seja a razão do nosso vínculo com o Senhor,
mas o Senhor quis que assim fosse, e nós queremos sim experimentar isso. Pai, abençoa meus irmãos. Abençoa meus irmãos. E que a simplicidade, ó Deus, possa encontrar guarida. A humildade, meu Deus, possa encontrar guarida no coração de cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado diz aleluia. Aleluia. Nação Madureira. Está encerrada esta parte do culto, mas o culto prossegue. O culto prossegue. Louvado seja Deus.